Bom dia, presidente, bom dia a todos. Então, vamos agora, né, na mesa número 2 aqui do nosso Summit Internacional Liberdade e Racismo, falar agora sobre um manual de boas práticas antirracistas para a comunicação digital. Estou curiosa para ouvir também esse palestrante. Eu vou apresentar, né, uma das primeiras participantes da nossa mesa, é a Denise Mota. Ela é jornalista e tradutora brasileira, coautora do Manual de Boas Práticas Antirracistas para a Comunicação Digital, lançado pela rede JP. Ela vive e trabalha atualmente no Uruguai. Ela é colunista do jornal Folha de São Paulo e do programa de rádio No Toquem Nada, em Montevidéu. Atualmente, também na capital uruguaia, ela trabalha como editora na AFP, Agência de Notícias France Press. Possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e faz um mestrado atualmente em Direitos Humanos. E tem especialização no pensamento de Martin Luther King Jr. pela Universidade de Stanford. Ao longo da sua trajetória, Denise colaborou com diversas organizações de jornalismo investigativo e projetos de comunicação ligados à interseccionalidade e equidade em instituições como o Banco Mundial e a Universidade de Princeton. Em 2019, foi mestre de cerimônias da Masterclass de Angela Davis no Uruguai. Também autora do livro Vizinhos Distantes, Circulação Cinematográfica no Mercosul, Ana Bloom, 2004. Muito bom dia, Denise. Denise está aí? Bom dia, Juliane. Bom dia. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Muito bem. Vou pedir Obrigada, licença Juliane. para apresentar os próximos e aí vocês começam, tá bom? Nossa mesa também tem como integrante o Kelvin. Kelvin Araújo é jornalista com quase 10 anos de experiência. Desde 2023 é jornalista e coordenador de comunicação da rede Jornalistas Pretos, onde produz matéria e supervisiona conteúdos comunicativos e parcerias. Ele começou a sua carreira na Rádio Difusora de Petrópolis, como repórter, redator, apresentador e roteirista. Também já teve atuação como jornalista no jornal Ponto de Partida para os sites do Igor Miranda, Black Future, Confere Rock e uma comunicação interna e projetos sociais e coletivos. Rotaract, Nilo Peçanha e Baixada Viva, desde 2021, administra e é editor-chefe do canal e site Progland sobre música progressiva e alternativa. Muito bom dia, Kelvin. Seja Bom bem-vindo. dia, bom dia. Espero que todos aqui estejam me ouvindo e vamos que vamos. Bom dia a todos. Muito bom dia. E também agora, para terminar, compor essa mesa maravilhosa, temos a presença do Dr. Anderson Veloso, que é advogado, atuante na área trabalhista, pós-graduado e especialista em Direito e Processo de Trabalho, pós-graduando em Direito Constitucional e também em Direitos Humanos, diretor de Relações Institucionais da ANAM. Muito bom dia, doutor Anderson. Muito bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Então, agora eu passo a palavra para vocês, né? Primeiro para a Denise, talvez, e aí eu vou ficar mudo aqui para não interferir e trago as perguntas, tá bom? Eu tenho Tá certo, vontade. Juliane. Bom dia a todas e a todos. Vejo muitas mulheres, que me dá muitíssima alegria. Primeiro, agradecer a Anan, ao doutor Estevão, a Daniele, bom dia com alegria, que nos ajudou a nos organizarmos aqui nos camarotes do evento. Para a Rede JP, o Kelvin vai falar também sobre a Rede JP, para a gente é uma alegria enorme estar nesse âmbito, né? Estamos fora do nosso aquário, nós somos jornalistas. É muito bom abrir, né? A gente fala sempre de comunidades diaspóricas, é muito bom que as comunidades, dentro das comunidades,
se encontrem, que a gente encontre vasos comunicantes, porque temos muitos projetos em comum, e para a Rede JP é uma alegria enorme participar com a ANAM de projetos que têm o mesmo objetivo, né? Eu escutava a mesa anterior e a palavra de representação esteve muito forte durante todo o debate. Juliane, por dever de ofício, eu gostaria de pedir que você também se apresentasse, né? Porque as moderadoras, em geral, não se apresentam, então gostaria que você também contasse para a gente da sua atuação, antes da gente começar. Obrigada. Desculpa a delicadeza, né? Bom, em primeiro lugar, a gente está tão nervosa aqui, né? Tão ansiosa para começar rápido que eu tenho que dar essa licença. Antes de mais nada, eu também peço a bênção, né, aos meus mais velhos, a bênção aos meus iguais, né, a bênção aos mais novos, meu Motumbá, Colofé, Mucuyu, a todos. Axé, Tende, Axé. Eu sou Juliane, eu sou psicóloga, eu atuo, né, no consultório próprio aqui em Piracicaba, eu faço atuação no psicóloga clínica e forense, né, e faço parte da lei mais atuante no projeto Desequiticando, né, juntamente com a Ana Cláudia e com o Camilo, onde a gente trabalha lá, né, sobre essas questões de racismo, letramento racial, né, e atendimento jurídico às pessoas. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Juliane Mutumbá Axé, e não era para pedir desculpas, é que as moderadoras, em geral, quando eu modero conteúdos, a gente fica sem ter a instância de se apresentar, então era mais por isso. Eu não sei como vocês querem começar, se a gente começa falando um pouco do que é a Rede JP, e aí abrimos para consultas, ou podemos fazer assim? Sim? Kelvin, você quer começar ou eu começo falando um pouco do manual? Eu posso começar, eu já vou falando um pouco da rede, aí a gente já entra, Tá, já desemboca no manual, que é um filho nosso, né? Entre muitas maravilha, aspas. tá bom. Basicamente, primeiramente, bom dia também a todos que entraram, que estão entrando agora. Agradecer novamente a oportunidade da Juliana, do Estevão, do Anderson, de todo mundo que organizou e está organizando essa live e esse evento. Antes de eu falar sobre a rede em si, eu gostaria de saudar todo mundo que está participando aqui do evento hoje, já participou das mesas prévias e vai participar das mesas futuras. É muito importante a gente ter esse espaço de inclusão e de pensamento sobre a figura racializada no nosso país e no mundo, porque os temas aqui, embora a gente esteja falando de Brasil como um todo, são de interesse, são de urgência global. Basicamente, eu quero parabenizar a todos vocês que estão nessa iniciativa no Summit Vadni, que outros anos e que por muito, muito tempo esse espaço continua intacto e muito relevante na cena da justiça social brasileira, né? Porque são de espaços como esse que nós todos, como digamos assim, CPFs, como pessoas, né, precisamos, porque o âmbito de atuação vai para além da advocacia, sem sombra de dúvida. Basicamente, eu vou falar um pouco da rede, do âmbito de atuação nosso, que gerou o manual que nós lançamos esse ano, né? E o manual ele é muito sumarizador do que é a rede em si, né? Nós fomos originados em 2018 pela nossa administradora, Marcele Chagas, que mandou inclusive um abraço a todos aqui, ficou muito feliz da nossa participação aqui no evento. Basicamente, o âmbito de atuação da rede Jornalistas Pretos é criar uma rede de inclusão de pessoas negras e racializadas na comunicação. Essa inclusão ela perpassa vários modos e várias atividades em si, né? Atividades em si. Nós produzimos matérias jornalísticas, produzimos eventos, nós fazemos parcerias para eventos de outras organizações, contribuímos com mentorias e contribuímos também com ações, planejamentos, premiações e etc. Então, temos todo esse âmbito de atividade
realizado nesses 7 anos de vida que nós temos, dedicados a, de fato, a inclusão da personalidade e da presença negra na comunicação mundial, porque nós temos uma participação global como um todo, não apenas em instituições brasileiras, mas também globais, e também nós temos é, redes próprias formadas com jornalistas globais para participações em outros campos, em outros veículos, digamos assim. Nós recentemente, alguns dos exemplos recentes, claros, que nós tivemos uma participação muito grande, né? É importante falar disso porque temos um ensejo da justiça social, né? Aqui com o pessoal da ANAM, que nós tivemos uma participação recente também na premiação do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, que justamente mescla o melhor desses dois mundos, né, da justiça racial e da justiça social. E nós tivemos essa participação julgando produções comunicativas em vídeo, áudio, reportagem, por aí vai, e também em assessoria, publicações em redes sociais, que também promovem a justiça social no Brasil, né? E organizações de diversos setores, setores muito arregimentados dentro de instituições estatais, principalmente, né? Setores dentro de determinadas prefeituras, determinados governos, inclusive. Nós tivemos a honra de contribuir com mais de 15 julgadores em diversas categorias. Eu tive a honra de julgar uma delas, né? Foi podcast e rádio também. E também é um dos exemplos da nossa contribuição. Outro exemplo também é a rede de periodistas afro-latinos, que são comandados também muito brilhantemente, além da Marcele, pela Denise Mota, que está aqui, né? Que nós repassamos uma série de matérias para o jornal É o País, para a seção América Futura, que fala sobre sustentabilidade e pautas de relevância no jornalismo latino-americano e principalmente no jornalismo brasileiro, de diversas angulações, desde moda, sustentabilidade e coisas do gênero. Já estamos publicando ainda as matérias e a Denise é a editora-chefe, entre aspas, dessa mediação, porque ela está orientando de forma brilhante os jovens e também os profissionais que estão habilitados a participar desse programa e etc. E que a gente também em breve vai abrir novas participações também. Também, além disso, nós tivemos cursos, um curso recente que nós promovemos de comunicação e cultura na UFRJ, sobre justamente comunicação digital, que entra nesse campo também que a Denise falou, da participação negra hoje diversificada, e também como participantes, nós como protagonistas de uma produção jornalística, de uma avaliação jornalística, dentro do contexto digital, do contexto pós-globalizado, entre muitas aspas, né, que geralmente teóricos e cientistas usam, né, de como também essa diversidade que as redações, que as organizações implementam, é uma diversidade, mas é uma diversidade até a página 7, até a página 8, porque eles pensam no digital, mas será que eles pensam em amplificar o seu grupo de funcionários, o seu grupo de comunicadores e os personagens das suas matérias para mulheres e principalmente pessoas pretas como nós? E aí esse é o nosso enfoque da nossa atividade, das nossas ações todas, né? Então, basicamente, esse curso foi meio que um chamariz também para a produção do e-book como um todo, né? Então, isso para citar alguns, né? Esse curso a gente fez em parceria com a UFRJ, com a Escola de Comunicação da UFRJ, também com a Cátedra de Comunicação da Unesco, também parceira nossa no e-book. E isso só para citar algumas das atividades nossas, claro, que nós
correlacionamos, que nós podemos, entre muitas aspas, correlacionar com esse evento aqui de hoje, que é o Summit Vadne, né? Mas nós tivemos âmbitos de atuação extensíssimos, assim. Trabalhamos com pessoas e trabalhamos no passado e ainda estamos trabalhando, porque a nossa organização é muito atuante. Eu não vou falar aqui mais porque eu tô com medo de tomar muito tempo de vocês e etc. E a gente isso aqui é uma roda, a gente vai conversando e vai trocando, né? E aí eu vou dar a oportunidade para minha parceiríssima Denise já falar. Mas, por fim, antes de eu concluir essa sessão, esse fragmento da minha fala inicial, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aí a acessarem o nosso site, Rede JP Comunicação, e as nossas redes sociais, Rede Jornalistas Pretos, que lá vocês vão se inteirar não só de todas as nossas atividades, prévias também, como também das nossas atividades futuras que nós estamos ainda realizando, parcerias. É isso, Kelvin. Eu vou já dar uma prévia para retomar de onde o Kelvin parou sobre o nosso manual, né? Ele se chama Manual de Boas Práticas Antirracistas para a Comunicação Digital. A gente lançou esse manual em março. Estamos trabalhando numa versão em espanhol, porque atuamos em âmbito latino-americano. Eu compartilhei aqui pelo chat, enquanto o Kelvin falava, o nosso site, né, para quem quiser saber em detalhes alguns dos nossos projetos, como o Kelvin já apresentou, Rede JP Comunicação, Comunicacal, né, sem acento e sem cedilha, .org, e algumas das reportagens que nós fizemos em parceria com o jornal El País de Madrid. Eu compartilhei uma da Beth Zambrano, que é uma jornalista afrocolombiana maravilhosa, que foi a uma comunidade de pescadores em Santander, que está sofrendo os efeitos da contaminação, da poluição por conta da implementação de projetos industriais, e uma outra reportagem que a gente fez também no Rio de Janeiro, explicando por que nas zonas periféricas faz muito mais calor do que nas zonas centrais e mesmo nos bairros arborizados, né, que é um fenômeno que acontece em todas as capitais brasileiras. Então, só para dar um exemplo prático, concreto, de como nós atuamos. O Manual de Boas Práticas Antirracistas para a Comunicação Digital nasceu basicamente da mesma inquietação que eu percebi na mesa anterior. Volto à mesa anterior porque eu acho que ao longo de todo o dia de hoje, esse summit ele vai nos devolver a várias questões essenciais para a comunidade negra como um todo, a partir de diversos campos, né? E para nós, como jornalistas, isso é riquíssimo, que a gente consiga também ter um panorama de como outras esferas da ação social está funcionando. Juliane, que é psicóloga também, eu sei que a psicologia tem vertentes muito potentes que analisam, né, de que forma também esses saberes, a psicologia, ela também está engatinhando, né, para incluir as nossas dores, as nossas vivências, os nossos traumas cotidianos e as nossas lutas também, desafios e reivindicações dentro da psique, entendida como a psique humana. O Manual de Boas Práticas, ele traz um pouco todas essas discussões dentro do ambiente da comunicação, dentro do ambiente de jornalismo. É um manual de 50 páginas. Depois, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, eu posso mostrar com o Kelvin alguns detalhes desse manual. Ele pode ser baixado no site da rede, tá? Rede Jornalistas Pretos, como enfatiza aqui a Juliane, super obrigada. Mas ele, basicamente, ele está pensado para ser uma ferramenta prática, tá? Com a Marcele, nós detectamos, a partir da nossa experiência nas redações, que os jornalistas, eles têm cada vez menos tempo, né? Isso que se falava da economia da atenção. Então, a gente também está nessa roda viva, então a gente não só tem a nossa atenção totalmente dominada pelas redes sociais para observar o que acontece nas redes sociais, porque as redes sociais se tornaram fonte principal de notícias,
senão que nós também temos que participar da rede como criadores de conteúdo. Então, dentro dessa dinâmica de observar a rede, fazer parte da rede, ver o que está sendo escrito, transformar em conteúdo e devolver para a rede social, sobra muito pouco tempo para estudar os temas complexos. E eu acho que isso todos nós observamos quando lemos determinadas reportagens, e mais quando somos especialistas, né, nos temas. Eu imagino que vocês, como advogados, devem ver todos os dias absurdos publicados dentro da área de vocês, porque os jornalistas, além de sermos leigos, né, temos cada vez menos tempo para nos especializarmos nos temas sobre os quais escrevemos. Então, com o Marcele, detectamos que havia muito pouco letramento geral dos jornalistas sobre as pautas raciais, né? Existem conceitos que requerem de um pouco mais de meditação, meditação no sentido de que você tem que se debruçar sobre o tema, você tem que ler livros, você tem que ler vários autores, você tem que fazer a sua própria síntese, né? Interseccionalidade, decolonialidade, branquitude, mesmo o tema, o verbete raça, que é tão polêmico em determinados âmbitos. Então, a partir dessa inquietude, a gente disse, não, vamos tentar fazer uma ferramenta prática, concreta, direta, que ofereça aos jornalistas a possibilidade de que, nessas 50 páginas, de forma bem clara, eles possam ver verbetes, ferramentas, boas práticas, que resume um pouco de 30, 40 anos de discussão sobre o que se deve fazer em termos de comunicação com uma visão igualitária. Eu nem diria com uma visão racial ou racializada, mas com uma visão igualitária, com uma visão moderna, com uma visão ajustada aos tempos em que vivemos e em consonância com que o movimento negro vem debatendo desde 1980, mas também antes, né? A gente tenta resumir um pouco isso nessas 50 páginas que a gente pode detalhar um pouco depois. Eu vou precisar fazer uma pausa de 2 minutos e o Kelvin retoma com vocês, tá? Só um minutinho. Basicamente, né, foi isso que a própria Denise falou muitíssimo bem, de uma maneira resumidora sobre o nosso e-book. E além desse caráter todo, né, de atualização e de nós ressignificarmos, né, embora, claro, a gente não tenha feito o e-book com essa intenção de caramba, vamos revolucionar e etc. E nós somos apenas uma organização que faz ações, que nós ativamos essa presença negra na comunicação, e claro, nós temos o nosso trabalho servente, entre muitas aspas, a esse intuito de nós querermos dar a chance a outras organizações e a profissionais pretos de terem o espaço do jornalismo e de dar a oportunidade também das organizações, de organizações majoritariamente comandadas e lideradas por profissionais, por chefes de equipe brancos, de também pensarem sobre essa ótica. A gente fez há alguns dias uma reunião com o pessoal da AJOR, que é a Associação de Jornalismo Investigativo e tudo mais, numa live ótima que nós fizemos, e também sobre o e-book. E eles perguntaram sobre qual o caminho que nós pensávamos ser o curso natural, entre muitas aspas, do e-book no legado da comunicação, né? E também na sociedade como um todo, que conversa basicamente com o que a gente está falando aqui de justiça social. E na ocasião, eu e Marcele respondemos que o papel do e-book é criar não só um início, mas uma continuidade, né? Eu usei até um paralelo do indicativo e do gerúndio, né, dos verbos, né, do você começar a fazer uma atividade e continuar fazendo ela, né, continuar transformando, permitindo que esses profissionais adentrem o mercado e permitindo principalmente que as organizações elas olhem aquele manual e pensem, caramba, isso aqui tem um portal
onde eu posso me aprimorar e verdadeiramente representar uma diversidade no que eu implemento na minha empresa, e não só a diversidade da fala, a diversidade do nós agora somos uma empresa digital e nós temos a diversidade. E eu, terminantemente, nós da rede também, terminantemente pensamos que o digital ele deve estar atrelado à mudança coletiva e à mudança pessoal do corporativo nessas instituições. Porque de nada adianta nós termos instituição que se diz digital, que se diz atualizada. Nós temos agora sistemas de automatização, sistemas de IA, sistemas de SEO e por aí vai, mas que não muda o seu corpo de funcionários da equipe. Você olha a equipe, há uma falsa diversidade ali. Além de você ter pouquíssimas mulheres dentro dos brancos, inclusive, que já é um recorte super da misoginia entranhada nessas instituições, você não vê pessoas pretas ali. O que mostra ainda mais o abismo racial e de representação que muitas dessas empresas que se dizem representantes ou carregadoras da tocha da diversidade, da atualização, elas se dizem ser e elas de fato não são. Então, concluindo, o e-book ele representa justamente esse caminho do as empresas começarem a pensar nisso, as empresas verem a urgência desse tema, porque nós fizemos questão de dar o contexto social do porquê o e-book está ali. Nós temos dados, estudos de caso no e-book, não é só um glossário ou algo do gênero. Nada contra se fosse, né? Mas também tem um caráter humanístico ali que nós justificamos, nós fizemos questão de justificar na relevância do e-book, na feitura dele, e também nós propiciarmos essas empresas a continuamente fazerem essa avaliação e fazerem efetivamente essa mudança. Por isso que eu falo do gerúndio, né? Não basta só implementar essa mudança, é continuar implementando, fazer essa mudança contínua, o ando, né? Eles começam a andar em rumo a uma verdadeira diversidade racial e essa caminhada não pode parar nunca. Eles têm que continuar andando. Por isso, essa questão do gerúndio, do ando, fazendo, ser uma atividade contínua. Então, é basicamente isso, de nós inspirarmos essas organizações a que elas futuramente implementem o que a gente falou ali e implementem essa metodologia e essa justificativa social nas suas empresas, né? De ser uma coisa contínua. O manual ele é só uma catapulta para que essas empresas elas continuem fazendo essa diversidade verdadeira. Sim, de novo, retomo aqui um pouco o que o Kelvin comentou, que é muito importante, e queria compartilhar com vocês alguns dados que estão no manual, tá? Sobre o que o Kelvin dizia, de que ainda as redações são muito brancas, né? Assim como o judiciário brasileiro, que vocês comentavam anteriormente. A gente já começa, no início do manual, abordando duas pesquisas. Uma se chama Raça e Gênero de Quem Escreve, nos principais jornais do país. É uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, junto com a rede JP, de 2021, que indicou que 84% dos jornalistas que trabalham nos 3 maiores veículos de mídia do Brasil, Folha, Estadão e o Globo, são pessoas brancas. 84% são pessoas brancas e 60% são homens, né? Isso que o Kelvin dizia, que a leitura de raça e gênero é importantíssima no jornalismo brasileiro, porque não só existe uma imensa maioria de homens, senão que também uma imensa maioria de brancos, né? Então, homens brancos são ainda os que dão as cartas em vários subníveis das redações, das principais redações do país. Profissionais pretos e pardos, utilizando as categorias do IBGE, correspondem a 14% em média. Depois tem uma outra pesquisa que se chama Perfil Racial da Imprensa Brasileira, que é, digamos, mais setorizado, né, para o âmbito jornalístico, divulgado pelos Jornalistas e Companhia no final de 2021,
mostrou números muito parecidos, né? Essa pesquisa também teve a parceria da Rede JP e mostrou que 77,6% dos jornalistas brasileiros nas redações em geral são brancos, são números muito próximos, né? A gente não baixa nunca da média dos 80% de jornalistas brancos nas redações do Brasil e 20% negros. Essa pesquisa, essas duas pesquisas, elas refletem números, e aqui eu já termino com os números, que sei que são meio chatos, mas só para deixar bem claro que temos evidências, né? Temos evidências da falta de representatividade. Existe um relatório que é clássico no jornalismo, que são os relatórios do Instituto Reuters, né? Se chama Estudos do Jornalismo, Instituto Reuters para Estudos do Jornalismo, e todos os anos a Reuters ela difunde esse relatório que é acompanhado por todo o setor de jornalismo mundial, porque eles fazem um rastreamento da diversidade em 100 veículos de comunicação no Brasil, na Alemanha, na África do Sul, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Tá? Já saiu o relatório de 2025 e a situação do Brasil ela é imutável. Então, assim, dentro desses 100 veículos de comunicação no mundo inteiro, segundo esse estudo do Instituto Reuters, o percentual de jornalistas não brancos em posição de liderança é de 23%. Já é uma porcentagem baixa, né? Porque a média, o percentual médio de pessoas não brancas na população desses 5 países é de 44%. Então, a gente tem uma demografia real de 44% de pessoas não brancas e a representatividade do jornalismo é de 23%. Então, a gente já tem uma subrepresentação. Mas o caso do Brasil, senhoras e senhores, é de 0%. Entendeu? É de 0% e é imutável. É imutável. A gente pegou os dados dos últimos 5 anos, 2020 e 2025, e o Brasil permanece 0, ou muito próximo do 0. Então, assim, a falta de representatividade em cargos de confiança e em cargos de decisão, ela é real. Sim, é assustador, Daniele, ela é real. Então, assim, um país que tem mais de 56% da população negra, não se explica que não tenha representatividade em cargos de chefia e tomada de decisão. Então, o e-book, ele também aponta para isso. Olha, gente, existem dados. Uma coisa é que vocês não queiram ver, uma coisa é que nas redes sociais você diga que o racismo não existe, mas existem dados e eles são internacionais, não é só, né, a gente aqui, a Rede JP, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Existem dados internacionais e comparativos com outros países que mostram que o Brasil está na lanterninha, né? Então, isso também é importante, o manual também ajuda a dar esses dados, que inclusive eu acho que servem como argumento dentro das próprias redações. Nós que trabalhamos em redação há muitos anos sabemos como é difícil dar essa discussão, às vezes, e não só em relação aos cargos de chefia, inclusive entre os próprios colegas, né? Os jornalistas negros, eles continuam sendo minoria absoluta nos meios de comunicação chamados massivos, né? E também em muitos meios de comunicação independentes. A gente também não pode ser ingênuo de acreditar que a internet diminuiu essa falta de representatividade. Eu acho que sim, colocou em evidência que sim, há outras formas de se comunicar e de fazer jornalismo, né? A Rede JP é um exemplo emblemático e, para mim, o melhor exemplo disso no Brasil. Mas, assim, o jornalismo massivo continua sendo pensado por cabeças que não têm a experiência racializada, já seja de negros, indígenas, e também de populações marginalizadas, como a comunidade LGBT, as pessoas com deficiência. Então, o manual também vem mostrar um pouco esses dados, não de forma também, que essa era uma preocupação que a gente teve muito, não de forma, como eu posso dizer, assim, que eu acho que até é interessante falar desses termos em um encontro com advogados, não de forma combativa, senão de forma até conciliatória.
né? Dizer, olha, existem essas ferramentas, existe todo um saber acumulado ao longo de mais de 40 anos de luta organizada dentro do Brasil. O Brasil, a comunidade negra brasileira, ela produz muito conhecimento, muito conhecimento. Então, por que não se apropriar desse conhecimento para fazer uma comunicação melhor? Esse manual também está muito pensado para as populações brancas, que essa também foi uma preocupação nossa de chamar para a conversa, né? Nós estamos totalmente convencidos de que esse debate ou é com todos ou não será, né? Nós precisamos chamar toda a comunidade para o debate, até porque, como mostrado, 80% dos profissionais nas redações brasileiras massivas são brancos. Então, se a gente não chamar toda a população brasileira para esse debate, toda a categoria jornalística para esse debate, todos os criadores de conteúdo, a gente inclui influenciadores também, então uma coisa não anda, a coisa não anda de forma real, né? Senão a gente fica cada um de nós nas nossas bolhas, falando para nós mesmos, sem conseguir uma mudança real. E o que a gente quer com o manual é uma mudança real. Eu vou ler aqui o comentário da Daniele. Eu costumo dizer também que a representatividade não é válida a qualquer custo, porque além da porcentagem ser assustadora com relação à maioria das minorias, quem está nos espaços de poder muitas vezes não entende o seu real papel lá. Precisa ser racialmente letrado. Compus mesa em uma comarca próxima e a vice-prefeita da cidade simplesmente disse: tenham amor à sua cor, lutem mesmo. Dizem que eu sou marrom bombom e eu aceito, né? Então, tem a questão também da conscientização, né? Então, por isso que o manual, e eu acho que nesse âmbito vai ser entendido o que eu estou dizendo, mas às vezes não é, o manual ele também trabalha com uma certa amorosidade, né? A gente quer o diálogo, né? A gente não quer impor nada. Eu acho que nós já estamos num momento do debate racial brasileiro e estamos vivendo uma conjuntura internacional complexa, na qual a gente precisa trabalhar para ter aliados, né? Pessoas que estejam convencidas e que entendam. Então, assim, precisa entender primeiro para dar o debate depois. Então, é nessa escala de compreensão que o manual quer trabalhar, né? O nosso objetivo primeiro é: vamos entender os termos do que estamos discutindo aqui, vamos afinar conceitos, né? Por exemplo, quando falamos de raça, não estamos falando da raça biológica, né? Que há muitas décadas já foi proscrito esse conhecimento. Estamos falando de raça do ponto de vista social, histórico, político. Então, vamos pacificar esse conceito para, a partir daí, começar o debate que realmente é importante, né? Porque no jornalismo a gente vê muito isso ainda, e nas redes sociais nem se fala. A gente fala em raça e mais se você é mulher negra, porque esse é outro aspecto, de repente, para outro debate. Também há evidências que mostram que as mulheres negras, jornalistas ou comunicadoras, são as campeões de recebimento de violência online, né? Nós somos as campeãs de violência, de receber violência. Então, assim, você coloca racismo numa rede social, é garantido que você vai receber pedrada, né? Então, também é importante isso, pacificar um pouco os termos, para dizer, olha, eu estou falando desse conceito, e te recomendo ler sobre isso. Então, o manual ajuda também nessa espécie de... É como um tradutor para que a gente possa realmente dar debates de qualidade dentro da comunicação. É importante, foi muito importante a Denise falar sobre essa questão de pacificação, porque muitas das vezes, quando você se propõe a fazer um debate desse, as organizações e outros meios que estão consumindo o manual, ou que acabam tendo conhecimento até superficial sobre o lançamento dele, etc., elas enfrentam isso como um enfrentamento direto às organizações, a essas empresas. E não é.
né? Quando a gente fala de espaço, a gente não está querendo rivalizar com as organizações, nem querendo fazer com que tudo seja tomado a ferro e fogo. A gente quer justamente construir um diálogo para que seja possível para que essas organizações compreendam a urgência daquele tema, a urgência e a justificativa do manual. Eu volto a reiterar essa questão da justificativa e da função, porque o material ele tem uma função e a gente fez questão de ressaltar isso nos dados que a Denise também apresentou. E daí construirmos pontes para mudarmos essa realidade embranquecida nas instituições e principalmente nos personagens e nas angulações das matérias, né? Porque é basicamente uma tentativa de vamos compreender juntos e vamos mudar juntos. A gente está disposto a fazer com que vocês percebam isso e etc. E também com que vocês, no futuro, vocês compreendam e mostrem isso para outras pessoas. Porque a luta antirracista não é só dos pretos, a luta antirracista é de todos nós como sociedade, sabe? Como eu sou homem, a luta antimisoginia também é minha, sabe? Como homem, principalmente por eu ser homem, por historicamente o meu gênero ter representado e representar, infelizmente, tanta opressão para aquelas mulheres. Então, é justamente esse caráter do e-book. Se a gente fosse resumir numa palavra, talvez eu digo por mim, né? E acredito que Denise talvez concorde, é o e-book é uma construção de pontes para uma diversificação. Nós queremos isso, nós não queremos dividir, nós não queremos nada disso, nós queremos construir pontes para propiciar com que essas empresas, junto a nós e junto a outras instituições de protagonismo racial na comunicação e em outras áreas também, porque a gente está falando de comunicação, mas tudo isso aqui conversa com o âmbito da justiça racial, o Anderson vai falar isso melhor, inclusive, né? E como vocês já estão falando disso, né? Então é justamente a gente construir essa ponte para que a gente realmente implemente essa diversificação e continue implementando, porque esse trabalho é contínuo. Esse trabalho nunca pode parar. É isso que eu ia falar. Como a gente chegou avançado da hora, e para a gente também não se estender muito, eu ia falar se o doutor Anderson pode dar sequência, para depois a gente entrar nas considerações finais. Perfeito. Bom, mais uma vez quero cumprimentar a todos e a todas. Quero dizer que é uma alegria participar desse evento. Quero cumprimentar os organizadores do evento na pessoa do presidente doutor Estevam e também da Daniela Tauê, que é sempre tão solícita e gentil e bem organizada. Também quero cumprimentar a mediadora, a Juliane Martins. E eu estou muito feliz de estar nesse evento, porque eu percebi que nessa mesa que eu estou assim meio que sobrando, entre aspas, porque eu não sou da área de comunicação, mas eu acho muito legal, porque essa discussão, ela ultrapassa, ela não está distrita a um único campo, ela tem uma natureza multidisciplinar. Então é importante que a gente, que profissionais e pessoas com as mais variadas vivências participem nesse debate. Quero cumprimentar a Denise e ao Kelvin pela elaboração desse manual, porque eu ainda não conhecia, né? Até porque eu os conheci agora por esses dias que a gente começou a organizar o evento, e eu quero ler esse manual. Eu acho que é importante. Uma das coisas que eu sempre tenho dito nos lugares onde eu tenho oportunidade é de que nós precisamos de um letramento racial, inclusive letramento racial que não é somente para a comunidade, para as pessoas brancas, para as pessoas não serem racistas, mas um letramento racial que é necessário, inclusive, dentro da comunidade negra. E eu digo isso porque eu vou abordar um pouco dessa questão. Eu vejo e me deparo com a minha própria experiência pessoal, com várias pessoas pretas, com várias pessoas pardas, com várias pessoas negras, enfim, fazendo piadas, e eu vou falar aqui um pouco dos ambientes virtuais, das redes sociais, e vão participando, sabe? Vão avalizando esse tipo de comportamento. E eu queria mencionar aqui, claro, como sou da área do direito, eu tenho que mencionar as questões jurídicas, mas esse ano o Supremo Tribunal Federal
começou a jogar, acho que parou de jogar agora no mês de junho, que suspenderam o julgamento, sobre a questão da responsabilidade das redes sociais na questão da punição, dos excessos e tudo mais, porque tem um artigo lá 19 do Marco Civil da Internet que prevê que só podia as redes sociais só poderiam tirar eventuais conteúdos ofensivos se houvesse uma decisão judicial nesse sentido. Daí, o Supremo, assim, até agora os relatores votaram no sentido de que não é necessária uma ordem judicial, e aí um dos votos divergentes, aqui eu estou falando de uma questão técnica, não estou nem entrando em viés, embora na minha leitura isso passa por um viés ideológico político muito grande, mas um dos ministros abriu divergência falando o seguinte, não, isso é liberdade de expressão, e é justamente aqui que eu quero concentrar minha fala, porque a gente vive num tempo, assim, o mundo caminhava por uma evolução assim, significativa de regulação de direitos. Nós temos aqui, no caso do Brasil, a nossa Constituição Federal, que ela prevê em mais de um dispositivo a dignidade da pessoa humana. Nós temos aqui como um dos princípios que orienta as relações internacionais do Brasil, a prevalência dos direitos humanos, a eliminação de toda forma de discriminação, o combate ao racismo e às formas de intolerância. Nós temos o Brasil recentemente introduziu no seu âmbito interno a Convenção Interamericana contra o Racismo, que tem status de emenda constitucional, portanto, está ali equiparado à Constituição. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos a lei que criminaliza as condutas discriminatórias. Então, nós temos um grande arcabouço jurídico, mas ainda assim, nós temos pessoas que querem expressar a sua, entre aspas, eu coloco entre muitas aspas, a sua opinião, expressando nítidos preconceitos estruturais, expressando nítido racismo estrutural. Não, mas é a minha opinião. E aí, esse voto divergente, que ainda o julgamento não foi concluído, mas ele abre margem para essa questão, olha, porque que é justamente o que discursos de natureza fundamentalista defendem. Olha, eu estou apenas e tão somente expressando a minha opinião, porque isso é um direito constitucional, um direito fundamental. Ora, mas se a sua opinião ela ofende a existência de outra pessoa, seja pela sua orientação sexual, seja pelo seu gênero, seja pela cor da sua pele, seja por qualquer outro atributo, não é uma mera opinião, é um crime. É um crime, é um ilícito civil que deve ser reparado. Na mesa anterior, os debatedores comentavam aquele caso horroroso envolvendo o humorista, não sei se dá para chamar essa pessoa de humorista, do Léo Lins. Eu li aquela sentença em que o doutor João comentava, assim, é de dar nojo, assim, sabe? Eu não tive nem coragem de terminar de ver o vídeo no YouTube, eu não tive, assim, realmente eu não consegui terminar de assistir, porque aquilo ali para mim foi um choque. Mas o fato é que uma das justificativas, isso já aconteceu em outras esferas, foi de que as pessoas que estavam ali participando, que naquele público havia pessoas que pertenceriam a essas minorias, e por essa razão essas pessoas estariam ratificando aquela conduta. Então é por essa razão que eu volto a dizer que o manual que vocês escreveram, ele tem um papel importante e peculiar para educar, ou não apenas esse manual, mas outras expressões de educação, para educar a população como um todo, para que a gente tenha fixação de limites éticos, morais, de que o que é opinião, o que é liberdade de expressão e o que é crime, e o que é um ilícito civil, o que é uma ofensa à dignidade de outro ser humano. Porque nesses ambientes de redes sociais, acho que foi a Denise que mencionou que hoje as redes sociais ganharam uma importância assim muito singular, de fato ganharam, que as pessoas se apresentam, nem pedem mais o telefone, a gente manda lá, manda o nosso Instagram para fulano, seja um Instagram profissional, seja um Instagram pessoal, porque tem uma conotação muito importante. E daí agora, nessa era de Instagram, de TikTok, de tantas redes sociais, as pessoas elas manifestam assim sem nenhum tipo de constrangimento. Eu às vezes caio na besteira de ler os comentários em algumas matérias, que é um erro, assim, crasso, não façam isso, às vezes eu faço isso, e aí tem dias que eu tô, assim, um pouco na paz, aí eu leio e eu abstraio e falo assim, não vou militar, não. Mas tem dias que eu não tô na paz, assim, aí eu saio respondendo, e saio, assim, brigando com as pessoas também,
E aí as pessoas, eu vejo, você mencionou, Denise, sobre pessoas fazerem comentários contra as mulheres jornalistas e contra as mulheres negras e tudo mais. E eu me deparo com isso direto. E às vezes me deparo com isso, com outras mulheres ofendendo outras mulheres, outros negros ofendendo outros negros, ratificando sob uma justificativa, como o ministro abriu lá no voto divergente, de liberdade de expressão. Essa linha é muito perigosa, porque daí o direito não pode ratificar um comportamento que expressa ódio, um comportamento que expressa intolerância. Nós temos compromissos legais, compromissos internacionais do Brasil eliminar toda forma de discriminação. Essa comissão que eu mencionei, que o Brasil introduziu no seu direito interno, que tem status de emenda constitucional, tem um dos seus artigos que diz justamente o seguinte: compromisso dos Estados-membros a prevenir, eliminar e proibir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Então, esse ambiente está muito solto, assim. Primeiro, uma educação, eu acho que ela é imprescindível, uma educação para esse ambiente digital, para que as pessoas, de fato, elas não consigam travestir a sua suposta opinião com discursos de ódio e de intolerância. E o segundo ponto, é preciso, sim, haver não só uma regulamentação, essa regulamentação não é cerceamento à liberdade de expressão, até porque não existe direito absoluto. Todos os direitos, inclusive os direitos fundamentais, eles, claro que há algumas exceções, né? Tipo, enfim, a não tortura, a não escravidão e tudo mais, mas eu me refiro de uma perspectiva geral, os direitos, os direitos fundamentais, até o próprio direito à vida encontra limitações. Ele não pode ser, não é absoluto, de modo que, então, a suposta liberdade de expressão, que é, na verdade, travestida de discurso de ódio, ela precisa, sim, ser regulamentada para que para que a gente pare de todos os dias, quando a gente abrir uma notícia, e a gente vê isso eu vejo isso como um homem preto, me deparar com notícias que vão atingindo. Eu não posso ficar normalizando a barbárie. O tempo todo vendo notícias atingindo a população negra e ofensas pesadas, assim, ofensas que nos remetem a gatilhos históricos muito danosos. Então, assim, essa regulamentação é imprescindível, e já que não é, por enquanto não é uma regulamentação específica nessa temática, então nós temos aí a ação do Poder Judiciário. A fiscalização pelo Ministério Público, a ação do Poder Judiciário, são várias sociedades, vários órgãos do sistema de justiça, as próprias entidades e organizações da sociedade civil que têm um papel importante também para que, já que quando o Estado não cumpre o seu papel, noticia ao Estado para que o Estado faça isso, para que a gente saia dessa situação em que o ódio ele é travestido de liberdade de expressão. Se o seu discurso, se a sua suposta opinião, ela esbarra na ofensa à existência de outro ser humano, ela não é liberdade de expressão, ela é ódio, ela é discriminatória, ela é uma conduta racista, e como a Angela Davis e alguém mencionou, acho que foi o Kevin que começou a falar dele falando isso, não basta a gente não ser racista, mas nós precisamos ser antirracistas. Maravilha! Quanto assunto, hein? Queria já informar as pessoas aqui, né? Não sei se dá para ver aqui o manual dentro do... Eu tirei o fone de ouvido que outras pessoas tinham me dito aqui no particular que estava muito baixo, então não sei se estão me ouvindo. Sim, tá Mas ótimo. eu recomendo a todos agora que entrem nas redes, né, Rede JP e na Rede Jornalistas Pretos, baixem lá o manual, né, para que a gente possa ter contato, conhecimento. Foi magnífica a explanação de todos vocês. Devido ao avançado da hora aqui, eu vou pedir que vocês façam as considerações finais e realmente, assim, estou aqui provocada pela sua colocação, Denise, que a gente está engatinhando ainda, né, com relação a esses questionamentos. Vou falar de um desabafo particular. Estive na OAB em Piracicaba aqui, semana passada, numa palestra, né, falando sobre a falta de mulheres negras no judiciário, né, em cargos de juízas, desembargadoras e tal. E eu me fico, assim, sempre muito
irritada quando eu acho que tem pessoas brancas que se sentem autorizadas, né, a ter falas racistas sempre no término desses eventos, né? Do tipo, mas né, eu tô aqui, mas eu nem sou tão negra, nem sou tão branca, nem sou tão isso, nem sou tão aquilo, né? E, então, porque me formei bacharel em direito, tinha uma amiga negra que, coitada, agora tá catando reciclado, né? Mas ela nem era tão negra assim, né? Ela tinha um nariz assado, um cabelo assim. Então, eu fico assim, ainda, né, muito irritada com tudo isso, porque a gente está aqui no interior, que também é extremamente racista, não que, né, outros lugares não sejam, mas aqui é muito forte isso, e as pessoas naturalizam essas falas, né, como se fosse tranquilo sair falando isso para as pessoas. Né? Eu costumo dizer muito, assim, para os meus familiares, para as pessoas que sabem, se o outro não riu da sua piada, então é um constrangimento, então não faça, então não fale, né? Não é engraçado. Se para você é engraçado, mas o outro não riu, não é engraçado, não fale. Não fale do cabelo, não fale de nada, não fale de nada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que partir dos nossos, assim, né? É muito complicado ainda, né? E, de fato, né, temos que levar toda a sociedade conosco. Importante divulgar para quem é da área da comunicação e quem não é. E foi um prazer estar aqui com vocês. A gratidão também à Dani, à Tauê, que fez toda essa reunião aqui, né, da nossa mesa. E pedir as considerações finais, Denise, Kelvin, Anderson, por gentileza, e a gente fechar essa mesa. Tá, eu vou fechando então aqui da minha parte. Juliana, super obrigada de novo, Juliane, né? Uma dica. É um pouco isso que a Daniele Preparei falava, tudo, o entendeu? Kelvin. Só um minutinho, tem um áudio aberto. Tem um A hora que áudio eu fui aberto, acho sair, que é do Ademir. meu Super obrigada. Não, só retomar esse comentário, né? O nariz não é muito assim, o cabelo não é muito assim. Isso também é parte de um debate que, como o Kelvin disse, é no gerúndio. A gente tem que continuar dando. É um trabalho gigantesco e que vai se estender por décadas, né? Espero que não séculos, mas tem que continuar dando. Eu sou 100% partidária da linha da amorosidade, sempre quando possível, ou seja, do diálogo sempre aberto, porque eu acho que é a única via de conseguir a educação. É civilizatório, né? É um debate civilizatório que a gente continua tendo, apesar dos retrocessos, né? Como comentou o Anderson, mas esse manual tem esse objetivo modesto de contribuir para o debate, para jornalistas e comunicadores em geral, trabalhadores sociais. Então, assim, queria fazer o convite, se vocês acharem que tem lugar na atividade profissional de vocês, compartilhar o manual, nós estamos super agradecidos, a rede também, ela faz webinars, faz pequenas aulas para a gente se aprofundar um pouco, né, nesses conceitos, nessas boas práticas, em estudos de caso, em debates, né, dentro do que está se discutindo na comunicação afrodiaspórica, e nada mais. Eu falo muito agradecida a vocês todos, e até a próxima, é um prazer. Obrigada. Eu estendo a da Denise, os meus também agradecimentos a todo mundo aqui, da ANAN, todos os participantes aqui que acompanharam essa live, que também estiveram aqui na organização dela, a Juliane, que mediou muito bem, o Anderson também, que falou coisas extremamente pertinentes. Eu gostaria também de aproveitar esse ensejo aqui final, né, das nossas considerações para ressaltar um ponto também que o Anderson, ele até brincou, né, que ele se sentia um pouco fora do aquário, entre aspas, porque ele não é da comunicação, mas eu também gosto de ressaltar que o, o, basicamente o nosso e-book, a nossa obra, o nosso trabalho, ele tem um caráter justamente também para todos vocês da justiça social, porque
a comunicação e o jornalismo, é, ele é um papel de esclarecer e de ser um holofote sobre pautas, né? Ou ao menos deveria ser, porque tem muito portal aí, muito site, muito veículo que a gente sabe que usa pauta comprada, que toma lados, toma partidos que são de interesses bastante escusos, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas que o jornalismo, ele essencialmente, a comunicação esses dois âmbitos de atuação são essencialmente holofotes de pautas e de interesses sociais. Interesses sociais, essa é a palavra-chave. E daí a justificativa do nosso e-book, né? Quando a gente tem esses dados de pessoas, e recentemente nós tivemos dados que nunca houve tanto na história recente do país, pessoas que começassem a denunciar é, crimes de injúria racial e de racismo e coisas do gênero. Isso é muito feliz, não feliz, claro, pelo preconceito, porque isso é uma coisa condenável desde sempre, mas feliz que as pessoas estejam esclarecidas sobre os seus direitos e de que elas percebam que elas têm a justiça social e elas devem recorrer à justiça como meio de implementar e de se reafirmarem nos seus lugares merecidos durante a sociedade, porque os lugares eles têm que ser postos e tomados pelo que nós somos e onde nós queremos estar, e não pelo que as outras pessoas, pelo que as outras organizações vão apontar para a gente e falar, você vai estar ali. Não, eu vou estar ali se eu quiser estar ali. E a justiça social ela é uma ferramenta primordial, fundamental nessa extensão do que é o e-book. Então, o trabalho de vocês, lógico, eu sei que você falou isso de brincadeira e etc., mas tem essa relevância gigante a gente estar nessa plataforma como a ANAN, a gente fechar parcerias futuras que a gente espera fechar com vocês da ANAN, porque a justiça social ela deve ser um braço também da comunicação, ela é um braço da comunicação e do jornalismo. As pessoas se veem nas nossas matérias, se veem nos nossos conteúdos e procuram a justiça social para exercer seus direitos, para também exercerem braços jurídicos em organizações, porque toda organização tem um corpo advocatício, tem um corpo de direito dentro, exercente em várias áreas, em várias funções também. Não só o advogado, ele não está só em processo, né? Então, tem esse âmbito também, e daí a importância muito grande da nossa participação aqui hoje e a importância muito grande de vocês nos concederem esse espaço aqui. É uma pauta que muitas organizações não estão tão habituadas, então, às vezes, outras organizações mais formais de advocacia entre aspas, geral, que leia-se, muitas das vezes é uma advocacia voltada a um campo muito supremacista, muito branco, né? Não conseguem implementar, nem tem a capacidade de implementar. E aí, daí a gente quer construir essas pontes, e é justamente esse o nosso intuito, construir essas pontes por meio do e-book. E eu quero agradecer, aqui congratular publicamente a Denise e a Marcele, que fizeram a chefia, a editoria e a angulação desse book de maneira majestosa. Foi um prazer, e é um prazer trabalhar com elas. Também junto com a Verônica Lima, que atuou junto comigo na pesquisa, e a Luísa Braga, que fez a arte gráfica lindíssima do livro também. E eu tenho só a agradecer a essa equipe, e só tenho a agradecer a equipe também da ANAN e de todo mundo que acompanhou essa live, e de que nós e eu espero que nós tenhamos podido plantar essa sementinha na cabeça de cada um de vocês e de cada pessoa que está aqui, seja preta, seja branca, de vamos construir pontes todos juntos e vamos sempre, sempre, sempre lutar pelo nosso espaço e lutar pela nossa autonomia em dizer qual é o nosso espaço. Não vamos deixar que organização nenhuma comunicativa, a advocacia, nos diga quem nós somos, o que devemos fazer e onde nós devemos estar. É isso.
E parabéns mais uma vez pelo todo o evento e que todos vocês tenham um ótimo resto de dia e um ótimo evento a todos. Eu tenho certeza que o Summit Vagni é uma organização, uma instituição, um evento muito importante que continue em edições futuras. Muito obrigado. Bom, também quero agradecer a essa mesa maravilhosa que compus. Quero cumprimentar mais uma vez ao Kelvin, a Denise, a Juliane, por por essa oportunidade. Aprendi muito com vocês e, sobretudo, a partir de uma visão multidisciplinar, como eu mencionei. Então, é bom que a gente sempre saia da nossa caixa ali de atuação profissional, acadêmica, e que a gente transite em outras áreas. E eu quero já encerrar minha fala para não prolongar muito, dizendo que nós devemos ter dois papéis. O primeiro, você falou aí no final, o que eu espero ter podido, que nós tenhamos plantado uma semente. Eu acho que sim, fizemos isso, e eu acho que o nosso primeiro papel é lançar sementes em todos os lugares, espaços em que tivermos a oportunidade de fazê-lo, para que nós sejamos, ao plantar a semente, ao jogar a semente, sejamos arautos, sejamos comunicadores desse movimento e de nós ocuparmos os lugares, estarmos nos lugares, né? Não termos outras pessoas, não termos, com todo respeito aqui, as pessoas não negras, mas que nós tenhamos pessoas negras falando, envolvendo matérias que nos dizem respeito, e não pessoas brancas julgando pessoas negras, e não pessoas brancas deliberando. Teve uma vez eu fui participar de um evento que era a respeito de questões raciais, e estava sendo organizado por pessoas brancas, assim, com todo respeito, mas não tinha uma pessoa negra compondo a mesa para falar de pessoa. Então, assim, que isso não ocorra mais. Então, para que isso não ocorra mais, que nós possamos ocupar esses espaços, que possamos lançar as sementes e sejamos arautos de esperança, sendo resilientes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. A doutora Estevam manda um abraço, e eu seria ousada aqui, né, no sentido de já dizer em nome do doutor Estevam que acho que a gente tem que firmar, sim, uma parceria com a Rede JP, jornalistas pretos, e acredito que esse canal está aberto, né, em nome da ANAN, em nome do Clã da Negritude, e que a gente possa, né, unir forças, né, todos nós, negros em movimento, e que a gente possa, né, dando as mãos, a gente fazer as coisas crescerem e se desenvolverem cada vez mais e mais. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, o meu privilégio, né, de fazer parte, né, da mediação dessa mesa. Agradeço imensamente o doutor Estevam pelo convite, e Denise, Kelvin e doutor Anderson, muito obrigada pela explanação de vocês. A gratidão também a Daniela Tauê pela organização. E é isso, muito obrigada a todos. Um abraço.